É isso aí. Bom, estamos já ao vivo, né? Já é 5h30 Isso, agora, comecei. 17h30. Então a gente vai iniciar oficialmente a live agora. A gente estava num bate-papo inicial aí. O Dr. Rafael vai colocar de novo essas considerações que ele acabou de falar, né? Mas nós vamos iniciar oficialmente a live. Então, a primeira coisa, eu gostaria de agradecer à diretoria do Sejur, né? Nosso colega Roberto Angotti, diretor do Sejur, coordenador, né, do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Município de São Paulo, que nos convidou para conversar com vocês aqui a respeito das contratações públicas emergenciais na área da saúde. Então, gostaria de agradecer realmente o convite do Dr. Roberto Angotti e gostaria de apresentar para vocês aqui o nosso coordenador jurídico da Secretaria Municipal da Saúde, Dr. Rafael Galvani, que tem feito um trabalho já há muitos anos à frente da coordenadoria jurídica, um trabalho muito bom, muito eficiente, com muita competência, assumiu a chefia logo depois de chegar na secretaria, né, ainda no início da carreira, enfim, mas com muita competência, e ele vai tentar aí trazer um panorama para a gente da atual situação da Secretaria da Saúde no município de São Paulo, que é um órgão do SUS, do Sistema Único de Saúde, e tem passado uma situação dramática e inédita, né? Eu acho que a saúde pública no Brasil nunca passou uma situação como essa, certo? E isso reflete diretamente, obviamente, nas contratações públicas, nos contratos administrativos de fornecimento, prestação de serviços e obras que são realizados pela Secretaria. Foi editado já uma legislação para facilitar essa contratação, para agilizar essa contratação, que é a Lei 13.979, né? 13.979 de 2020. Mais recentemente foi editada a medida provisória semana passada, né? 961 de 2020, que também tentou facilitar, de certa forma, as contratações, as licitações na área da saúde. Então, nessa live, nós vamos abordar os principais aspectos dessa lei, dessas leis, dessa nova legislação, né? desse novo normal, como dizem por aí, como o pessoal está dizendo por aí, o novo normal das licitações e contratos, pelo menos na área da saúde, que sempre foi problemática, mas agora está uma situação dramática, realmente. Então, a gente vai analisar essa legislação e como é que essa legislação tem se aplicado aí na Secretaria da Saúde do município de São Paulo. Então, o Rafael vai fazer uma abordagem prática a respeito da aplicação dessa legislação no município de São Paulo, na Secretaria da Saúde. Tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Levin, sou procurador também do município de São Paulo e atualmente estou ajudando aí, contribuindo com a assessoria jurídica da Secretaria da Saúde, trabalhando aí novamente, né, junto com o Dr. Rafael, que foi meu chefe aí durante alguns anos, e agora nessa situação emergencial, a gente está junto aí na assessoria jurídica, né, da Secretaria da Saúde. Então, eu gostaria primeiramente, Rafael, de perguntar para você, como é que estão as contratações emergenciais aí? Qual a situação da Secretaria? Como é que você enxerga essa nova legislação, né? Essas leis que foram editadas? Como é que facilitou, não facilitou? Conta um pouco aí para a gente, por favor. Primeiramente, também agradecer ao Roberto pelo convite. Um grande abraço, né? Muito importante o debate, é engrandecedor, né? A carreira precisa aparecer, precisa demonstrar o seu trabalho e nada melhor do que junto com os nossos colegas a gente buscar ter uma noção da realidade e contribuir nessa situação delicada aí que o país, o município estão passando. O Levin é um colega aí já, né? Nós trabalhamos desde a época da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, é um grande professor para mim, né? Desde que eu entrei na prefeitura, isso aí foi a Procuradoria-Geral do Município em 2015, o Levin, ele foi comigo para a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, foi eu e o Dr. Silas, e nós tivemos uma experiência muito engrandecedora ali naquela época. E o Levin, sempre com a sua experiência, tanto prática quanto teórica, ele foi um professor muito fundamental na minha formação e na ascendência que eu pude ter dos cargos que eu acabei ocupando no âmbito da municipalidade. Comecei como assessor da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, depois assumi a chefia,
e posteriormente coordenador jurídico da Secretaria Municipal de Saúde, com certeza é meu maior desafio, né? Então, gostaria de parabenizar e agradecer a relevantíssima presença do Dr. Alexandre Levin, professor do Mackenzie, é um doutor, um grande administrativista e é meu consultor aqui nas horas que eu preciso aqui na Secretaria de Saúde. Eu corro ligar para ele como ontem à noite, aí, que mais um problema grande apareceu. Então, a situação das contratações emergenciais na Secretaria Municipal de Saúde, pela dispensa do Covid, ela é ampla. A primeira palavra que a gente pode usar, ela é ampla. Hoje em dia, pouco se licita e a maioria se dispensa, porque você não tem tempo. A questão é o tempo. A gente começou a notar logo no final de janeiro que as nossas atas de registro de preços, e os fornecedores que tinham os preços registrados para fornecer no exercício de 2020, eles começaram a surgir as negativas de fornecimento para as ordens, com a questão da alegação da indisponibilidade dos insumos em face do cenário internacional, né? A China estava já passando por uma situação quase no seu pico de pandemia, quando o Brasil ainda não tinha nenhum caso. Então, a Secretaria Municipal de Saúde começou a sentir os efeitos da pandemia antes do primeiro caso confirmado aqui no Brasil, que foi em 26 de fevereiro. E a resposta do Ministério da Saúde, junto com o governo federal, ao menos no âmbito normativo, foi antecipada, né? Nós temos a Lei 13.979, de 6 de fevereiro, então o primeiro caso na cidade de São Paulo, que é o primeiro caso no Brasil, foi em 26 de fevereiro. Então, 18, 17 dias antes, a gente já tinha uma legislação que possibilitasse com que a gente respondesse de forma mais eficiente às demandas públicas que viriam a surgir e hoje estão em grande ascensão, né? Então, o primeiro grande impacto que ocorreu no município foi a negativa de fornecimento de EPIs, né? As ordens para as nossas atas de registro de preço de máscaras, de álcool gel, de luvas, começaram a ter um impacto muito grande. E o consumo é muito alto. Então, você teve uma ascensão de consumo, porque os médicos estavam mais prevenidos, os médicos e profissionais de saúde se precavendo mais, houve um aumento do consumo com uma redução da disponibilidade e, junto com isso, um aumento de preços, né? Então, logo no início, antes de começar o primeiro caso, nós já começamos a ter que analisar dispensas até esgotar nossos estoques, né? Porque a gente tem estoque, obviamente, a gente não trabalha em situação de normalidade com estoque de uma semana para outra. Então, nós tínhamos inicialmente grandes estoques de EPIs, mas já começamos a trabalhar com as contratações emergenciais, né? Que a Lei 13.979, ela não é mais nada, no meu entender, do que um aprofundamento do artigo 24, inciso 4, por uma situação específica, com algumas presunções que trazem mais segurança para o gestor público, né? A presunção de emergência, a presunção de ele contratou a parcela necessária ao combate da emergência em si, né? Então, ela eu entendo ela como um ato de confiança do legislador para o gestor público, dizendo, olha, nessa situação de pandemia, a sociedade vai confiar que você vai gastar os recursos de forma eficiente e de forma direcionada para o combate desse mal comum que nos aflige, né? Então, assim, não é uma solução nova por si só, como você adotou no seu artigo. Ela é uma solução que já existia na jurisprudência, que já existia na doutrina, e nas melhores interpretações dos contratos emergenciais. Só que nesse momento você traz a segurança para o gestor público de que não há uma falha de planejamento, porque é uma catástrofe internacional. O mundo inteiro tem passado por isso e você não vai julgar que todos os países do mundo falharam em se planejar diante de uma pandemia. Podem vir correntes teóricas X, Y, Z dizendo que a gente poderia ter uma estrutura internacional mais avançada para combater epidemias, mas isso não se implica na gestão pública municipal local. Queria passar alguns dados do boletim atual e informar todo mundo que está nos assistindo que a Secretaria Municipal de Saúde ela coloca boletins diários no site da Prefeitura, quem quiser consultar, que fala sobre o estado da epidemia no mundo, no Brasil, no estado de São Paulo e no município de São Paulo. Como eu falei aí no início, isso é bom para a gente se situar no estágio que nós estamos, né?
Hoje nós temos no mundo 4.283.885 casos. No Brasil, 178.214 casos confirmados. No estado de São Paulo, 47.719 casos confirmados. E no município, você vê o tamanho do impacto no município, né? 32.372. Então, mais 75%, aí, 70% do estado estão aqui no município. Crescemos de ontem para hoje 6,3% de casos confirmados e de óbitos crescemos 3,5%. Então, estamos em plena ascensão, tanto de contágio quanto de óbitos. Nossos sistemas constam 2.542 óbitos no município de São Paulo, em um sistema e em outro 2.512. Isso pode dar uma variância de acordo com a base de dados, né? Um aponta 4,6% de crescimento e outro 3,5%. Isso indica que nós estamos ainda longe do platô da epidemia, né? Todo mundo viu muito na televisão, nas entrevistas, que a epidemia ela segue uma curva e a gente quer achatar a curva. Apesar de alguns estudos terem demonstrado, e nossos dados demonstrarem que as medidas de suspensão de serviços públicos, de home office, as medidas restritivas que o poder público tem adotado reduzem essas taxas, e a gente pode ver isso nitidamente no gráfico evolutivo, nós ainda estamos na ascensão da curva, né? Então isso vai ter muito impacto ainda sobre os insumos, sobre o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde e todas as outras secretarias. Nós podemos esperar ainda muitos meses de atuação excepcional do poder público para buscar frear essa contaminação que gera tantas mortes aí, né? Tão gravosa para os cidadãos e, nesse momento, exclusivamente, principalmente as pessoas mais carentes e pobres que dependem do Sistema Único de Saúde, né? 75% das pessoas, em geral, elas são SUS-dependentes, né? Então, no município, no país, isso acho que é um dado nacional. Então, nosso trabalho é muito importante para resguardar vidas. Diga. Então, uma introdução inicial, né? Vou passar mais alguns dados para a gente se localizar aqui no tempo, antes de você fazer uma introdução e algum ponto que você queira pontuar, né? A Organização Mundial de Saúde declarou, então, em 30 de janeiro, o surto pelo SARS-CoV-2, né? Que era uma emergência de importância internacional, que é o mais alto nível da OMS. Então, em 30 de janeiro, a OMS colocou o mundo em alerta. O Brasil, rapidamente, no dia 6 de fevereiro de 2020, ele já editou, promulgou e publicou a Lei 13.979, que estabelecia as medidas de quarentena, as medidas restritivas e de possibilidade de dispensa de licitação para atender o monstro que estava chegando, né? No Brasil, o primeiro caso confirmado foi em dia 26 de fevereiro de 2020, aqui no município de São Paulo. Foi um brasileiro que viajou para a Itália, né? Depois teve um almoço com a família. Foi o primeiro caso que foi parar no Albert Einstein. No dia 11 de março, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS como uma pandemia. E no dia 12 de março, o OMS considera todo o território nacional como de transmissão comunitária da Covid-19. Então, uma pandemia internacional que se transmite comunitariamente em todas as cidades e todos os estados do país atualmente, né? E em franca ascensão em todos os estados, né? O Norte e o Nordeste tem sofrido muito, né? Mas o município de São Paulo também tá. Apesar de medidas muito efetivas, né, ampliação de leitos, a possibilidade de captação de leitos de UTI na iniciativa privada ser muito importante para dar vazão a essa demanda, né? O município de São Paulo tem muitos hospitais, né? A estrutura privada nossa nos dá muito apoio, a gente consegue contratar leito de UTI disponível na iniciativa privada, a gente conseguiu nos construir hospitais de campanha, num estádio, são respostas muito rápidas que o município tem dado, que tem tornado o cenário menos caótico, né? E isso é a legislação que possibilita, que traz também essa segurança jurídica, né?
uma legislação, ela traz para o intérprete, apesar de, como nós havíamos dito, que já existiam essas soluções na jurisprudência, e no bom senso, obviamente, né? Na lei de licitações, ela traz mais segurança para nós, operadores do direito, de concretizar esses atos essenciais à redução do impacto dos danos dessa pandemia, né? Então, o que eu trago como experiência e o que eu leio nessa lei é o vetor da eficiência administrativa adotando uma relevância incomum em situações ordinárias. Então, prima-se pela eficiência na contratação e não só pelos critérios formais e de isonômicos, que obviamente devem ser obedecidos, né? A gente não pode relegar nenhum princípio a segundo plano, mas a eficiência, eu acho que ela adota uma preponderância, né? E os órgãos de controle têm se manifestado dessa maneira também, quando eles auditam nossas contratações por dispensa, sobre a importância de nós utilizarmos mecanismos de seleção e de contratação mais ágeis possíveis. TCM, esses dias um credenciamento nosso para contratação de exames de teste para o Covid-19 disse, olha, o credenciamento, apesar de ser rápido, você pode usar mecanismos mais rápidos ainda pela dispensa, que é a cotação direta. Então, nós temos utilizado na Secretaria Municipal de Saúde a cotação direta com fornecedores, né? A gente faz uma lista de fornecedores idôneos, obviamente, contumazes da administração pública, né? E faz a cotação direta, a instrução processual, e a gente consegue, dependendo da resposta, fazer hoje em dia um contrato em 2, 3, 4 dias. A gente consegue, que é uma coisa, uma licitação, a gente levaria no mínimo 3, 4 meses, hoje em dia a gente consegue muito rápido, né? Dependendo aí uma crise muito local, né? A gente tem um tempo de resposta muito ágil. Obviamente tem a questão que o Levin abordou muito bem, a gente tem que ter cuidado com o dinheiro público, né? Dinheiro público não é na esquina comprar um pão e comprar um leite, não é um dinheiro que a gente dispõe, né? Ele tem que ser bem gasto. Mesmo na pandemia, a gente tem que ter cautela, escolher bons fornecedores, né? Embasar nossas pesquisas de preço com preços públicos e oficiais, né? E é o que nós temos feito também, a gente sempre parametriza os preços do município de São Paulo com contratações de outros entes, contratação da administração pública federal, outros municípios, governo do estado. E assim nós vamos sobrevivendo. E a luta só começou, mas a legislação ela é um alento dentro da rigidez normal, que é importante para a administração pública, né? Importante, a burocracia ela é importante. O dinheiro público não é meu, não é seu, não é de ninguém que está assistindo, não é para servir ao interesse público finalístico, né? A burocracia é importante, mas nesse momento a gente busca a eficiência em prol do interesse público. E é isso. A base do que nós estamos vivendo é isso. Muito bom. Bom, eu gostaria até da gente conversar, Rafael, sobre os pontos mais polêmicos da lei, pode ser? Claro, claro. Alguns pontos foram realmente surpreendentes, né? Na Lei 13.979, tanto na Lei 13.979 quanto na medida provisória 961 da semana passada, né? Inclusive no decreto municipal também, o decreto do município de São Paulo, que regulamentou essa legislação nova de licitação para o município de São Paulo, vieram algumas novidades bastante importantes, né, e surpreendentes. A gente fica surpreso realmente o que essa situação toda causou no direito administrativo, na legislação sobre licitações e contratos. Uma coisa impressionante. Então, eu gostaria já de passar para um ponto que eu acho fundamental, né, um dos mais polêmicos, né, na minha opinião, enfim. Tanto o decreto do município de São Paulo como a medida provisória 961 de 2020, foi editada semana passada, prevê a possibilidade de pagamento antecipado, né? Pagamento antecipado de fornecimento e serviços. É claro, serviços você vai pagando conforme a medição, já não é tão antecipado assim, né? Agora, o fornecimento realmente é algo surpreendente, né? Então, a gente sabe... Diga.
A aquisição, né, também, né? Comprar e pagar antecipado antes da entrega, né? Sim, sim. Quer dizer, você prevê realmente a antecipação do pagamento é algo que o Tribunal de Contas só adotava em regimes muito excepcionais, né? Em situações muito excepcionais de alteração de cronograma físico-financeiro, de uma obra, de um serviço, né? A forma de pagar, de medir a obra, o serviço. Mas nunca nesse ponto, né? Quer dizer, a gente chegou a um ponto de tal gravidade que o poder público, a administração pública pode antecipar o pagamento, né? Então, se ele está comprando respiradores, máscaras, aventais, luvas, qualquer coisa, inclusive de outros países, né? De empresas estrangeiras sediadas com sede em outros países. Inclusive, nesses casos, o poder público pode adiantar, né, o pagamento de acordo com essa nova legislação. Quer dizer, aí a lei fala, né, a medida provisória fala que, nesses casos, a administração tem que implantar cautelas, né, aptas a reduzir o risco de inadimplemento, porque, veja, a legislação de licitações atual, né, e a de direito financeiro, ela exige o pagamento sempre depois de prestado, sempre depois de fornecido. Por quê? Para não correr o risco da administração não ter o produto, não ter o serviço, né? Simplesmente o fornecedor não entrega. Ele já recebeu, ele some, não entrega, enfim, para a administração não ter esse risco. É claro que no contrato entre particulares não tem problema nenhum. Você pode acertar o pagamento anterior, pagamento em 2 etapas, né? Mas no contrato administrativo, como a gente já conhecia, como a gente conhecia até 15 dias atrás, era absolutamente vedado o pagamento antecipado, justamente para se evitar que a administração tome, digamos assim, o calote, né, do fornecedor. Enfim, e é dinheiro público e tal. Agora, essa legislação passou a permitir, né, diante da situação dramática realmente que a administração pública vive, né, que os órgãos do SUS vivem, enfim, os órgãos e entidades que compõem o SUS nacionalmente, em todos os estados, em todos os municípios, têm sofrido uma situação dramática, e essa legislação reflete bem isso. Então, alguns fornecedores podem falar, olha, não te forneço, não te dou se você não me pagar antecipado, com medo também de tomar calote da administração, nessa situação de loucura que a gente se encontra, né? Alguns fornecedores de respiradores e de materiais hospitalares são fora do Brasil. Então, eles não vão fornecer sem antes ter a garantia. Então, a lei fala, olha, a administração tem que tomar as cautelas aptas a reduzir o risco de inadimplemento, por exemplo, comprovando a execução de parte ou de etapa inicial do objeto pelo contratado para antecipação do valor remanescente e, por exemplo, exigindo prestação de garantia naquelas modalidades que a gente conhece lá do artigo 56, né? Seguro-fiança, carta-fiança, seguro-garantia e depósito calção ou em títulos da dívida, né? E emissão de título de crédito pelo contratado também pode ser uma garantia, porque depois fica fácil para executar, né? E o acompanhamento da mercadoria em qualquer momento, do transporte, da entrega, do embarque, né? Até o comprador, né? Até a administração compradora, o órgão comprador. E a exigência de certificação do produto, do fornecedor, claro, né? Então, veja, você acha que isso é possível de se implementar na prática? É possível a gente importar respiradores da Europa, da China, dos Estados Unidos, de qualquer lugar? É possível a gente importar esses respiradores e pagar antecipadamente? É possível a gente conseguir garantir contra o risco de calote, contra o risco de não entrega, que é o que aconteceu já com alguns estados, o estado de São Paulo, o estado da Bahia já tomou esse tipo de calote? O que você acha? Na prática, é possível aplicar essa medida provisória? Possível é muito arriscado. A questão é o risco, né? Porque eu entendo o contrato de importação como um contrato de direito privado ou de direito internacional público, privado, né? Privado público, né? Ele é um contrato cuja sua essência importa em risco. É um contrato que tem um transporte arriscado, ele tem um fornecedor que muitas vezes você não conhece, você não tem proximidade e os meios de execução desse fornecedor são muito complicados, né? Como é que você vai executar uma empresa na China? Levar 30, 40 anos se você conseguir um dia, né? Então, ele é um contrato que a administração pública, em situações ordinárias, ela nunca recorre, né? A gente não tem histórico da administração pública importando. Tem algumas universidades que importam. A Unesp, eu fiz alguma pesquisa, a Unesp mesmo, ela tem um manual de importação para alguns insumos laboratoriais que ela prefere comprar direto do que intermediário, mas eles têm expertise, né? Então, o problema numa situação atual, a principal é a experiência, né? Não é uma coisa rotineira e ordinária que a administração pública faz. Então,
dificilmente você vai ter experiência para absorver esses riscos, né? Agora, possível é, só que nós temos recomendado muita cautela, porque o risco de inexecução é muito alto. A gente tem visto países idôneos, como a França, países experientes, tomando calote. A França tomou calote na compra de respirador, estados brasileiros como o Nordeste tomaram, né? Mas é possível, na hora do desespero é plausível, mas eu acho que para se correr esse risco tem que ser algo... Primeiro, você tem que conhecer um importador muito idôneo que faça rotineiramente esse tipo de importação desses insumos especificamente. Tem que, por exemplo, pegar contratos anteriores que ele obteve êxito, né? Por exemplo, de importação de respiradores, né? Ter uma prospecção da idoneidade do fabricante e saber se esse fabricante realmente tem o produto. Segundo lugar, adotar modalidades de pagamento que, no mínimo, exijam a certificação quantitativa e qualitativa por alguém idôneo. Antes de embarcar no avião esses respiradores, alguém tem que certificar que eles estão lá, eles são no número que você falou e na qualidade que você adquiriu, né? O mercado de importação tem mecanismos para que você consiga reduzir esses danos, esses riscos de inadimplemento. Mas envolve uma experiência muito grande. Você tem que ter uma rede de operação muito efetiva para não sofrer calote. É possível? Mas se puder evitar, eu digo para os gestores, evite ao máximo. Se houver um produtor nacional, se houver insumos nacionais que deem vazão à demanda pública, privilegie. Mesmo que eventualmente o preço oscile um pouco para mais, mas é melhor você pagar e receber do que pagar e não receber e ficar naquela angústia, né? É uma angústia, acho que, muito grande para um gestor investir 80 milhões de reais em respiradores, como alguns estados fizeram, 80, 100, e não receber, deve ser uma angústia muito grande, né? É complicado, e você vê que não há má fé desses gestores nessas compras, eles estão desesperados, é um pânico, né? Você vê seus leitos de UTI com 100% de ocupação e você fala, o que eu vou fazer? Eu não tenho fornecedor nacional. A produção nacional foi inteira já absorvida, né? E você vai consultar, eles falam, daqui 120 dias a gente volta a conversar. Daqui 120 dias já morreram quantas pessoas na porta de uma UTI? Então eles têm feito isso de boa fé, mas é um contrato de muito risco. Contanto, assim, no município de São Paulo, a gente tem conseguido, dialogando bastante, com o secretário municipal de saúde, com todo mundo, a gente tem privilegiado a indústria nacional. E na questão dos respiradores, a gente tem focado em contratar leitos de UTI, né, ociosos. Então, eu acho que o caminho para se evitar, quando dá, né, não é todo estado e todo município que vai ter. Mas se der, a gente vai lá, loca o leito, né? Paga a diária da UTI, ela tem um respirador ocioso lá e a gente evita ao máximo possível ter que recorrer a essa contratação. Vejamos, cujo risco é íncito ao negócio. A importação, quando você vai para o mercado de comércio exterior, você sabe que você pode investir e ganhar muito, mas você pode perder muito. Então, isso é uma atividade notadamente privada. O poder público não costuma adotar esses riscos em situações comuns. Salvo órgãos muito específicos, para nichos muito específicos. Como eu disse, a Unesp tem um setor de importação para produtos laboratoriais, mas são pessoas que estudam anos, são pequenas compras, você pode ir de avião buscar essa compra, acompanhar ela. Agora, compras gigantes, por exemplo... Estamos dizendo encher um avião de EPI, encher um avião de respiradores. Chega aqui, não funciona, é complicado. E isso, vejamos, a gente tem que analisar como procuradores e como órgãos de controle a situação delicada que esses gestores se encontram. Muitos fizeram isso por absoluta falta de condição. Em alguns estados. Não tem o que fazer. Não tem má fé, não, tem necessidade. Salvo alguns casos que ocorreram aí, que tinha empresas, enfim, que não tinha idoneidade comprovada, né? Isso são outras questões que são mais delicadas, né? Mas eu creio que
se houver essa necessidade, primeiro, você tem que buscar um fornecedor idôneo daquele produto, que tem experiência no mercado específico daquele produto, privilegiar formas que evitem o pagamento sem a certificação quantitativa e qualitativa do produto antes do embarque na aeronave, utilizar modalidades como carta de crédito, com instituições financeiras que intermediam, só vai pagar a empresa depois do adimplemento, né? Existe uma figura que chama escrow account, que é uma conta específica que você deposita o dinheiro e a instituição financeira só repassa esse dinheiro, óbvio que ela cobra uma taxa para o fornecedor depois que ele efetiva de implemento. Só que, de qualquer forma, nós somos inexperientes, é uma situação nova e nós temos orientado os gestores a, se possível, evitem. Se não for possível, adotem o máximo das cautelas previstas na 9MP. Essa é a posição que eu, como coordenador, tenho adotado em casos específicos. Uhum. Eu tô lendo aqui vários comentários, né? A Gislaine tem feito, lembrou aqui pra gente que tem que ser vantajoso, tem que demonstrar a vantajosidade do preço no caso de pagamento antecipado, né? Quer dizer, você emitir a nota de empenho antes, e liquidar e pagar antes da prestação do contrato, né? Algo realmente bem excepcional. Ela observou bem aqui que precisa ser vantajoso. Tem gente concordando, né? A Lilian também comentou aqui que priorizar a vida, a cautela ao máximo, né? Então, vários comentários aqui a respeito dessa questão polêmica aí do pagamento antecipado e do risco que os administradores correm. Eu acho que a gente está num momento que é tão delicado e tão dramático da administração pública na área da saúde e em outras áreas também, só da área da saúde, área das finanças, economia, da educação, são tantas áreas sensíveis que estão em situação tão dramática. E essa flexibilização da legislação pode ajudar esses administradores e os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público principalmente, têm um papel muito importante aí. Então, eles têm que, na hora de analisar contratos, na hora de eventualmente vir a aplicar uma penalidade, o judiciário, ou iniciar uma ação de improbidade, ou um procedimento investigativo, eu acho que os órgãos de controle têm que se colocar nesse momento, no lugar do administrador, porque é o que o Rafael está falando, a situação dos secretários, do ministro, dos secretários, dos agentes de saúde é dramática, prefeitos, governadores, é dramática, né? Não só nas grandes capitais, nos grandes municípios, os municípios pequenos que não têm um leito de UTI, né? Enfim. Então, na hora de controlar os atos administrativos, na hora de exercer esse controle, de iniciar um procedimento investigativo, então eu acho que os órgãos de controle têm que levar em consideração a situação que a gente está vivendo, né? E aí acho que é inclusive o caso de aplicar o artigo 22, né, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, né, que diz justamente que nos momentos de controle por parte do Ministério Público, por parte do Tribunal de Contas, os órgãos de controle têm que levar em consideração o momento atual, né, a situação grave, complicada que o gestor está passando, certo? Mas isso, claro, isso não impede, a própria lei 13.979 deixa bem claro que todas as contratações que foram feitas têm que ser publicadas no site do órgão, tem que ter um respeito à Lei de Acesso à Informação, né? A LAI, né? 12.257 de 2011, né? 12.527 de 2011, a Lei 13.979 fala expressamente do respeito à LAI, da publicação do nome do contratado, do número do CNPJ, do prazo contratual, do valor, do que foi comprado, do que foi contratado, que obra, tudo tem que estar publicado no site do órgão para permitir o controle, mas é claro que esse controle tem que levar em conta a atual situação dramática que vive o gestor. Eu acho que a gente não pode olhar para os processos administrativos de licitação, de contratos, a gente não pode olhar com as mesmas lentes que a gente usava no passado. A gente sempre foi dramática, digamos assim, a situação do SUS, mas atualmente, realmente, esse drama tem atingido contornos assim bem intensos, grandiosos, digamos assim. Né? Mas um outro tema que eu gostaria de falar também, a lei prevê... você comentou, você falou da compra de leitos de UTI, né? Então, atualmente a gente vive uma discussão sobre vamos requisitar leitos e fazer uma fila única ou vamos contratar leitos de UTI. Então, o município de São Paulo tem tomado essa iniciativa de comprar leitos de UTI,
de hospitais privados, né? Como é que pode se dar essa compra na prática, Rafael? A gente faz um edital e publica um credenciamento e os hospitais interessados vão emprestar esse serviço de UTI, vão se cadastrando. Como é que a gente consegue colocar isso na prática? Em tempos comuns, a gente faz um credenciamento. Ou a requisição seria melhor, seria uma saída melhor, mais urgente, mais rápida. Eu entendo que a requisição é contraproducente, porque ela é um ato de coerção e os atos de força, eles não produzem o efeito necessário, né? Porque você não precisa só do leite, você precisa da mão de obra. Vai requisitar para pagar daqui 6 meses, como é que esses médicos vão atuar ali naquele leito, né? Sem pagamento, né? É complicado, né? Eu entenderia que a requisição seria, a princípio, aí, favorável, mas eu acho que ela é contraproducente. Eu vou requisitar o leito do hospital XYZH, né? Então, eu acho que a conciliação e a compra mesmo dos leitos via um preço público, obviamente, né? Existe a tabela SUS de parâmetro, mas também tem parâmetros de mercado idôneos. Tem se demonstrado mais produtivo no aumento da capacidade de leitos do poder público, né? Está cortando um pouco a transmissão, o áudio está prosseguindo? Então, como nós temos... Deu um pequeno problema técnico. A gente tem operacionalizado por meio de editais de convocação de proposta. A gente fixa um preço, tomando como base a tabela SUS, né, e os incentivos da tabela SUS, nós fixamos o preço e chamamos a iniciativa privada e os hospitais filantrópicos a apresentarem propostas, e elas têm aparecido. Com as salvaguardas possíveis da Lei 13.979, que eventualmente se aparecer algum prestador que tem alguma irregularidade fiscal, e nós precisarmos muito do leito, nós podemos contratá-lo, porque a lei permite, né? Ou inidôneo mesmo, né? Numa situação de restrição total, a gente consegue abarcar, então, prestadores que, em situações ordinárias, não poderiam contratar com o poder público. E essa forma, inicialmente, tem dado bons frutos no município de São Paulo. Mas, obviamente, se você abre 1, 2 chamamentos públicos com um preço justo e não aparece ninguém, aí o gestor começa a ficar sem saída, ele tem que requisitar, né? Só que a questão que eu digo, a requisição tem que abranger o serviço também, porque você tem que ter a mão de obra operacionalizando o leito, né? Que a gente precisa também do médico, o médico é o mais importante. Uhum. Inclusive, você colocou, né, aí a questão das certidões, isso é uma inovação da lei, algo, de certa forma, bastante inovador, né? Quer dizer, dificilmente a gente não conhece outra lei de contratações e licitações que tem esse tipo de previsão. Em alguns casos, os tribunais de contas já tinham admitido, né, a contratação de fornecedores inidôneos, fornecedores sem certidão, mas a lei realmente trouxe isso expressamente, a possibilidade de contratação de fornecedores inidôneos, suspensos do direito de contratar, no caso de fornecedor único, né? Mas eu acho que tem que realmente, nesses casos, tem que provar que o fornecedor realmente é único, né? E aí me parece que uma das formas de provar seria as mesmas formas lá do artigo 25, inciso 1 da 8666, né? Isso, correto. É uma questão realmente, eu acho que em último caso a administração tem que usar dessas prerrogativas da lei, porque isso pode refletir futuramente em responsabilizações civis. Eu entendo, num cenário, vamos supor, num cenário em que a nossa demanda é maior do que a disponibilidade, que a nossa dispensa ela é quase um credenciamento. Ela só não é um credenciamento porque a gente reduz os prazos de recurso. Isso a gente tira isso, né? No credenciamento ele já é uma inexigibilidade. Então, como a nossa demanda é maior do que a oferta desses leitos, eu já entendo que é possível afastar essas exigências fiscais já abstratamente no instrumento. Se a gente tiver a certeza de que o que a gente está precisando é mais do que as entidades e as pessoas jurídicas de direito privado têm a oferecer, então um instrumento ele pode prever em abstrato já que eventuais pessoas jurídicas aí com a restrição fiscal possam participar.
Todavia, nós não colocamos isso expressamente no edital, deixamos a redação da lei mesmo, né? Vamos analisar caso a caso. Se vamos privilegiar, obviamente, quem está com o documento em dia, né? É uma questão de justiça e de isonomia também. Uhum. A lei fala, inclusive, que em caso de restrição de fornecedores, pode ser dispensada a certidão negativa trabalhista e a certidão de regularidade fiscal, né? Quer dizer, a lei fala em restrição de fornecedores. Eu acho que talvez a gente tem que entender isso. Se tiver uma disparidade muito grande de preço, né, entre um fornecedor e outro, se todo mundo for desclassificado, né, tem que olhar isso com restrição, né? Vamos supor aí, num cenário abstrato, estão oferecendo leito a 7, 8 mil reais a diária e tem alguns prestadores oferecendo a 3, mesmo com restrições fiscais, seria cabível pensar a aplicabilidade da lei nesse caso, né? Porque o horário, contanto que ele tenha habilitação técnica, obviamente, né? Não adianta ter que ser um leito operacional, né? Você já abre uma desconfiança quando vê um prestador e um fornecedor com irregularidade fiscal, que a saúde financeira dele não está boa, né? Você precisa aprofundar a pesquisa em relação à potencialidade dele em atender o serviço, que é um serviço complexo, né? Os serviços médicos são muito complexos, né? Então, ter a documentação fiscal em dia é uma segurança para o gestor. Além de um requisito de habilitação, ela é uma segurança da saúde financeira, né, da empresa, que ela tem estrutura para parcelar seus eventuais débitos, patrimônio para suspender exigibilidades, ou mesmo saldo para pagar a tributação em total, né, na íntegra. Né? Então, tem que ter cautela, obviamente, no uso desses instrumentos excepcionais. Uhum. Outro ponto interessante, Rafael, que é legal a gente discutir, é a questão da pesquisa de preço. Né? Claro, mesmo nos contratos emergenciais, mesmo nas contratações diretas, a pesquisa de preço sempre foi necessária, o Tribunal de Contas sempre exigiu que fosse apresentado, né, uma pesquisa de preço, antes de qualquer contratação, inclusive nas dispensas e inexigibilidades, inclusive. Né? Mas a Lei 13.979, ela traz um dispositivo interessante, que ela diz os preços obtidos a partir da pesquisa não impedem, né? O Eduardo está fazendo uma boa pergunta aqui, se as OS têm participado nas aquisições de leitos, né? Guarda essa perguntinha aí, depois a gente responde também, né? Se as OS têm participado nas aquisições de leitos. Importante. O Roberto também fez uma participação dizendo que a requisição é a última ratio, né? Realmente. Tá? Enfim, essa questãozinha da OS é legal a gente responder. Bom, a questão dos preços. Tá? Então, a lei permite que os preços obtidos a partir da pesquisa não impedem a contratação pelo poder público por valores superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de preço. Então, o que a gente tem visto? A gente tem visto o mercado de produtos hospitalares oscilando muito os preços. Então, como a demanda aumentou muito, os preços de vários insumos aumentaram demais, de uma hora para outra. Os preços são muito instáveis, o mercado está muito instável. Então, a lei fala na possibilidade de fazer licitação também. Tanto que a lei fala que a licitação é dispensável, não dispensada, né? Então, é dispensável. Se der tempo, faz pregão. Inclusive, a lei trouxe que os prazos do pregão vão ser cortados pela metade, né? Para adquirir produtos exclusivamente para o combate à Covid. Né? A lei exclusivamente combate à Covid. Então, às vezes você faz uma pesquisa de preço lá na fase interna do pregão, na hora que você for contratar, o preço já está muito acima. Você já tem que dar uma revisão. Né? Você faz um reequilíbrio contratual ali entre a pesquisa de preço e a assinatura do contrato. Né? Então, isso numa situação normal, a administração nunca assinaria com uma disparidade tão grande de preço. Você pode até admitir em algumas hipóteses excepcionais, alguma revisão, mas não a esse ponto. Né? Então, eu gostaria de registrar isso, a possibilidade de contratar, da administração contratar por um preço acima, né, da pesquisa de preço, quando houve oscilação durante esse período do processo administrativo. E gostaria de ressaltar como isso tem que ser aplicado com muito cuidado, para evitar superfaturamentos, para evitar desvios. Porque a gente sabe que está uma loucura, uma situação dramática, adquirindo insumos a todo momento, em quantidades incríveis, enormes, né? Enfim, muitas vezes, no afã de comprar diretamente, acaba comprando com preço muito acima do mercado. Quer dizer, como garantir o agente público, como garantir que essa contratação não seja feita
superfaturada, né, com superfaturamento, com preço muito acima do mercado. Né? Quais as cautelas que a gente tem que fazer para aplicar isso na prática, esse dispositivo? Eu vejo esse artigo muito mais como uma forma de resguardar o gestor do preço que era praticado há 3, 4 meses atrás, do que uma dispensa em si de pesquisa de preço. Né? Então, nós estamos orientados a pesquisar a realidade atual. Ela oscila, mas... A pesquisa permanece, a necessidade de pesquisa permanece, né, na lei. Né? Não, você pode até afastar a pesquisa. Então, um artigo ali fala que você pode afastar a pesquisa de preço, mas a gente orienta que não se use isso, porque daqui 3, 4, 5 anos, né, não sei, a auditoria ela tem um lapso de tempo para ocorrer, a gente orienta que o mínimo de consulta, de instrução processual seja feita. Então, nós utilizamos aí base de preços públicos, né? Consulta quando está pagando outros estados, outros municípios, a União. Nós não orientamos a dispensa. Agora, essa questão da oscilação, essa não tem jeito. Tem insumo que variou 3, 4 mil % o preço. É isso. É a realidade. Ou você paga ou você não tem. E o hospital privado compra. Eles têm poder econômico, os grandes hospitais eles compram. O poder público acaba tendo que, invariavelmente, fazer compras grandes e com um preço muito inflacionado, absurdamente inflacionado em relação a 2, 3 meses atrás. Agora a gente está vendo um platô de preços, alguns estão reduzindo já. Assustou muito isso no começo, a gente ficou bastante assustado. Mas aí a lei foi trazendo acalento, os órgãos de controle foram auditando também, falaram, vocês estão fazendo corretamente. O TCM apoiou muito nisso aí. A gente teve várias auditorias das primeiras compras, né? Então, mas nós nunca deixamos aqui na Secretaria Municipal de Saúde de cotar os preços públicos de outras entidades, apesar da variação absurda. Existe a possibilidade, isso é um reflexo do mercado internacional, não é só também má fé do fornecedor X ou Y, né? Você vê que os Estados Unidos vai lá na China, que é o maior produtor de EPI de máscara do mundo, e ele paga o quanto, ele pega o produto que está no aeroporto, ele coloca um avião da Força Aérea e ele paga à vista, ele leva tudo para casa. Então, para nós, assim, um país igual o Brasil, é muito difícil, para esses importadores que trazem essas máscaras, é difícil também você manter um preço justo, né? Isso aí vai ter que ser tudo analisado ao longo do tempo. O cenário real que levou a essa disparidade de preços, né? E muitas vezes eu pensei lá no início, você via que temos 12 minutos aí, tinha uma compra muito grande de máscaras em farmácias, e eu pensei, olha, esse pessoal tinha estoque e está vendendo para pessoas físicas, porque as pessoas físicas estavam comprando muito EPI, estoques estavam reservados para o poder público, em face dessa demanda, eu imaginei que eles estavam vendendo para pessoas físicas ou outros mercados que estavam mais atraentes que o poder público, né? E violando a ata, que ela gera uma obrigação, né? Mas aí, relendo as reportagens do cenário internacional, a gente vê que a situação ela é complicada mesmo, né? Mas são aumentos muito substanciais. Eu acho que o poder público, quando passar um pouco e tiver um respiro, ele tem que analisar realmente o que aconteceu nesse período com os fornecedores, né? Uma situação complicada. Eu acho que os órgãos de controle vão se debruçar sobre isso com calma também, mas eu não vejo como uma questão de pura má-fé diante do cenário internacional, uma má-fé lucrativa, né? Eu não enxergo como a busca do lucro acima de tudo. Eu acho que o mercado internacional é muito complicado. No começo eu fiquei muito preocupado, mas depois dessas notícias dos Estados Unidos, dessas apreensões de insumos no exterior, por outros países, né? E a gente sabe que o grande produtor do mundo é a China, né? E eu estou vendo empresas idôneas, que eu conheço, praticando esses preços também, que a gente tem noção aqui. Então, empresas muito idôneas, que o preço dos insumos subiu muito mesmo. Então, é complexo, é bastante complexo. Mas manter a extorsão processual é importante. Né? Tá, a Daniela fez uma observação boa sobre a possibilidade de responsabilização da administração pública em caso de inobservância do pagamento dos direitos trabalhistas, né, aos empregados das contratadas, né? Quer dizer, então essa possibilidade que a lei traz para a administração
de não exigir, em alguns casos, certidão negativa trabalhista, pode resultar em responsabilização para a administração, Vai ter um responsabilização risco. judiciária. Então, Outro cuidado que tem que ter, né? Certo? Rafael, outra coisa aqui importante que a lei traz é a possibilidade da compra nacional, né? Utilização do sistema de registro de preço, que é o sistema mais utilizado, né, pela saúde para compra de materiais e remédios, sem dúvida. Eu acho que a possibilidade de utilização desse sistema de preço em caráter nacional. A compra nacional que já é prevista, né, pelo decreto 7823, o decreto federal sobre sistema de registro de preço, já prevê, né, o 7892 de 2013, já prevê a possibilidade de fazer compra nacional. Quer dizer, como que isso poderia ser operacionalizado? Quer dizer, a administração federal poderia fazer uma ata para realizar uma compra nacional e vários municípios e vários estados aderirem àquela ata inicialmente, já encaminharem os seus quantitativos para já participar da ata desde o início. Não seria melhor do que observar o que a gente está... O que a gente tem observado? A gente tem observado uma verdadeira, muitas vezes, uma briga por respirador, né? Quer dizer, acho que o estado do Ceará ou o município de Fortaleza, não lembro agora, conseguiu ganhar uma demanda, né, contra a União, que a União queria, o Ministério da Saúde queria pegar os respiradores para ele distribuir. O município de Fortaleza, se não me engano, ou o governo, não lembro agora, falou, não, eu que comprei, eu que peguei, é meu, né? O estado do Maranhão conseguiu fazer um desvio de rota aí num avião, conseguiu adquirir material respirador. Quer dizer, para evitar esse conflito, não seria interessante a gente aplicar essa possibilidade que tem na lei de fazer uma ata nacional, uma compra nacional, que participem grandes, médios municípios e estados, para que a União faça uma compra só, inclusive ganhar na escala, ganhar no preço, né? Vai diminuir o valor unitário, os respiradores estão um preço absurdo. Né? Você falou ontem para mim 100 mil, né? Um respirador, não é isso? mais. 140. Você acha até 180 mil reais, algo que você pagava 15 mil. Pagava 15 mil há 2 meses atrás. Quer dizer, uma coisa absurda. Mas os países estão pagando isso, né? A questão é que o dólar subiu acentuadamente em razão da crise e os países pagam e o Brasil acaba tendo que pagar também. Agora, se a gente aplicasse essa possibilidade legal, né, que a lei traz de fazer essa compra nacional, quer dizer, a União faz uma ata só de respiradores, ou de máscaras, ou de aventais, ou de remédios, ou de marcas, ou de não sei, tudo que precisa, né, nesse tipo de combate à Covid. Claro, para produtos e serviços específicos para combate à Covid, enfim. E fizesse uma ata só, que todos os estados, todos os municípios pudessem participar e fizesse essa distribuição. Não ganharia na escala? Não diminuiria o produto unitário de cada um? Será que não é uma hora dos estados e municípios de União se entenderem, né? Pararem de brigar e se entenderem para fazer uma compra conjunta, né? A lei fala isso expressamente, artigo 4G, inclusive vários desses dispositivos foram acrescidos depois por medida provisória, né? A gente está no momento de muita medida provisória, fica difícil até de acompanhar, mas esse artigo foi incluído posteriormente numa medida provisória que permitiu a realização de compra nacional. Você acha que isso é uma saída, dá para fazer na prática? O que você acha? Que é uma saída, dá para fazer, só que não tem sido feito, né? A União Federal, como ela tem operacionalizado as compras? Ela compra e distribui. Não existe a questão da ata em que os municípios demonstram sua necessidade. Então, ela centralizou o poder da compra. A União, mas o que eu acho que é uma coisa que não corresponde ao status de federação, né? O federalismo, ele importa mais autonomia, está agindo talvez como um estado mais unitário. Então, eles têm centralizado grandes compras de respiradores, de EPIs, e depois eles redistribuem. Mas isso sempre, aí vai ter sempre privilégio para os órgãos federais, né? E os municípios e estados acabam sofrendo. Essa é a solução que eles deram e foi adotada. Principalmente os municípios menores, né? Claro, são os mais afetados, né? Se o município de São Paulo sofre, você imagina um município de 10, 15, 5 mil habitantes em áreas pobres, né? Tem município que não tem respirador nenhum, zero. Muitos. Rafael, desculpe, olha, eu estou vendo aqui, tem alguns comentários, a loucura da frete via órgãos públicos pagarem de 58 a 210 mil reais, vários comentários aqui, né? Mas eu estou vendo que falta um minutinho só. Pelo que eu estou vendo aqui em cima, são 44 segundos restantes, né? A gente já é 18h24, achei até que tinha mais tempo, na verdade. A gente começou um pouco antes. A gente começou um pouco antes, né? Então, olha, eu gostaria de agradecer a todos, agradecer o Rafael.
coordenador Obrigado, jurídico da professor. Saúde. Tá bom, pessoal? Obrigado por tudo. Vamos ver se a gente faz à disposição. Se quiser perguntar nos nossos